Histórias sobre o fim do mundo são coisas que chamam a atenção. Seja por catástrofes naturais, apocalipse bíblico, doenças mortais e até, quem sabe, uma força cósmica destrutiva. Todo e qualquer caminho que leva a um caos inimaginável tem a capacidade de nos atrair fortemente para esse assunto, porque não só especulamos o tipo de fim que o planeta pode ter, mas também nos pegamos pensando como reagiríamos diante dessa situação extrema, carregada de medo, desespero e esperança. Dentro desse tema, quando olhamos para todo o trabalho de Junji Ito, a história mais famosa que se encaixa é Remina, que fala sobre um planeta devorador e monstruoso que viaja no espaço, destruindo o que vê pela frente. Infelizmente, para o desespero das pessoas, Remina coloca a Terra dentro do alcance de seu desejo, e isso é o início de uma devastação sem fim, porque não há o que se possa fazer diante dessa força que lembra o quanto os humanos são criaturas impotentes. Mas essa não foi a única vez que Ito trouxe o fim do mundo em suas histórias. Em A Sala de Aula que Derreteu, ele apresenta os irmãos Yuma e Chizumi, que são influenciados pelo próprio diabo a ajudá-lo a cometer a destruição em massa de toda a humanidade de um jeito que só Ito poderia pensar, derretendo todas as pessoas. A maioria dos elementos mais clássicos dos contos do autor estão presentes em ambas as narrativas: o exagero, a loucura, o grotesco e o incompreensível. Mas não é sobre essas histórias que iremos falar, porque Ito também tem um terceiro trabalho que mergulha em tudo isso chamado A Vila das Sirenes. Uma história não tão conhecida quanto as que foram citadas, mas que carrega uma estranheza particular que faz desse fim do mundo algo realmente assustador. Ao contrário do que já citei inúmeras vezes nos diversos vídeos sobre os contos de Ito, é o quanto o papel do sobrenatural é subvertido no sentido de que não é preciso que exista uma consequência para a presença de qualquer criatura ou fenômeno paranormal. As pessoas são alvos apenas pelo acaso, mas nessa história as coisas são o completo oposto. Somos apresentados a um personagem chamado Hayama que se auto-intitula a reencarnação de um feiticeiro maligno chamado Dollyman, que viveu há 400 anos. Hayama invade uma igreja cuja fundação serve como aprisionamento para um demônio e mata o padre que cuidava do local para conseguir chegar até a criatura que vive no porão. O que acontece após isso é um completo mistério, porque Ito nos leva para um outro cenário 2 meses depois do ocorrido, até o protagonista Kyoichi, que vive numa cidade grande. Kyoichi tem uma vida comum e por isso nada acontece fora do normal. Mas os primeiros indícios que logo as coisas vão mudar acontece quando ele vê num noticiário que mais de 300 crianças já tinham sido sequestradas nos últimos dias em todo o Japão. Kyoichi fica assustado com o número de desaparecidos, mas ele só tem um choque rápido porque essa parece ser só mais uma notícia terrível anunciada como tantas outras. Parte de seu desinteresse também se concentra na carta que sua mãe, que mora no interior, lhe enviou para deixá-lo por dentro das novidades. Apesar de ter recebido notícias um tanto banais, como a sua mãe ter pedido que ele voltasse para casa para trabalhar junto de seu pai numa nova fábrica construída na vila onde eles moram, ele sente que tem algo de errado e decide ligar para eles, mas ninguém atende. Quando vai dormir, Kyoichi não consegue pegar no sono. É quase como se seu corpo estivesse o mantendo acordado para ele dar de cara com algo bizarro. Ele ouve um barulho estranho vindo do lado de fora e, por incrível que pareça, quem está na janela o encarando é o rosto de sua mãe. Gosto bastante desse painel porque, apesar de não ser tão chocante, existe um desconforto muito grande nessa estranha simplicidade que apareceu diante de Kyoichi. E para piorar, a figura que parece ser sua mãe desaparece no céu escuro, deixando para ele o meio mais racional possível. Tudo foi coisa da sua imaginação. Ainda assim, como nada confirmava que a vida de seus pais estava totalmente tranquila, ele decidiu, depois de muito tempo, visitar o lugar onde ele tinha nascido.
a Vila Sorobi. No caminho, Kyoichi encontrou uma conhecida chamada Shoko, que contou a ele sobre as novidades que infelizmente não eram tão boas porque ela teve que sair de Tóquio para cuidar de seu pai doente que perdeu o posto de prefeito. Junji Ito habilmente coloca os personagens para contarem cada detalhe dessa vila remota, onde não há um médico sequer, os ônibus passam apenas 2 vezes durante o dia, a maioria dos jovens foram embora e ficaram apenas as pessoas mais velhas. E a informação mais importante: Hayama, que vivia dizendo ser a reencarnação de um feiticeiro, conseguiu não só se tornar um prefeito, mas também conquistou a confiança de todos os moradores por ter atraído uma fábrica para revitalizar a região. Quando eles chegam na vila, todo o caminho preparado por Ito está pronto, pois a primeira coisa que Kyoichi nota é que aquele lugar está diferente, parecendo até mesmo uma cidade fantasma. E não há nada de mais assustador do que ver que aquilo que você pensava conhecer se tornar uma coisa completamente diferente, sem que você possa acompanhar esse processo de mudança. A sensação de vazio é tremenda até mesmo para uma vila onde a maioria das pessoas decidiu ir morar na cidade grande. Mas o destaque mais significativo dessa mudança está em sua mãe, que o cumprimenta de um jeito um tanto distante, como se ela não fosse mais a mesma. Kyoichi nem mesmo consegue entender o que está acontecendo, mas ele sabe que ela está estranha. É quase como se ela fosse uma peça que se encaixa perfeitamente naquele lugar perdido no tempo. E para mim, assim como seu rosto sem expressividade trouxe um desconforto quando apareceu na janela de Kyoichi, vê-la sentada apenas observando a vida em volta como se estivesse apenas existindo por existir, transmite essa sensação desoladora que acompanha a vila e as pessoas que ele não consegue mais reconhecer. Depois de falar rapidamente com sua mãe, Kyoichi foi até a casa de Yukari, a sua amiga de infância. Mas quando ele subiu numa árvore como ele costumava fazer para vê-la em seu quarto, ele a encontrou num canto escuro cercada de livros sobre ocultismo. Kyoichi tentou chamá-la, inclusive batendo forte em sua janela, mas ela não deu ouvidos a ele. Kyoichi ficou ainda mais desconfiado e enquanto ele caminhava achando estranho não encontrar quase ninguém mesmo sendo dia, as poucas pessoas que ele cruzava o caminho agiam exatamente como sua mãe. Ele novamente viu Shoko, que pediu que ele a acompanhasse até a igreja porque seu pai, que era amigo do padre, tinha ficado preocupado por seu desaparecimento. Mas quando eles chegaram até o local, se depararam com o templo completamente destruído. Os dois conversaram sobre tudo estar fora do normal e no caminho encontraram Yukari vagando. Kyoichi descobriu que ela não respondeu mais cedo porque ela tinha enfiado um pedaço de bambu nos ouvidos para impedir de ouvir um certo som de uma sirene que ressoava todas as noites. Yukari disse que ele deveria fazer o mesmo imediatamente e após comentar sem nenhum preparo a notícia chocante de que seus pais foram devorados, ela gritou assustada e saiu correndo por saber que o barulho em breve apareceria. Shoko começou a se sentir mal porque todo aquele estranhamento parecia que a deixaria louca a qualquer momento. Kyoichi tentou compartilhar do mesmo pensamento, mas algo no céu chamou a sua atenção. Era uma criatura alada grande demais para ser apenas um simples morcego. Kyoichi ficou intrigado com isso e pediu que Shoko fosse com ele atrás da coisa no céu. Mas por incrível que pareça, ela tomou justamente a decisão que geralmente não vemos no terror. Ela se recusou porque ela já estava tendo o suficiente daquela vila e das coisas sombrias que a cercavam. Mas Kyoichi se deixou levar pela curiosidade e seguiu que nos seus olhos parecia ser uma criatura da época dos dinossauros. Mas ao olhar mais atentamente, conseguiu um referencial ainda mais específico. Aquilo lembrava bastante a figura de um demônio que o levou até uma torre espiralada que ele nunca tinha visto antes.
E enfim, somos levados para entender melhor a cena inicial do mangá. O pai de Shoko conta que há 400 anos, um bruxo estrangeiro apareceu na vila infiltrado num grupo de missionários, onde ele acabou usando magia das trevas para invocar 3 demônios que incendiaram as casas e devoraram as pessoas, as manipulando com suas vozes guturais e horrendas. Com muito esforço, exatamente no estilo Bem versus Mal, os missionários conseguiram derrotar Dolleman, banindo 2 dos demônios e aprisionando o terceiro sob a proteção de um selo no porão da igreja. O pai de Shoko acreditava que tudo estava se repetindo como diziam os registros da vila, e além de pedir para ela ir embora na manhã seguinte, ele disse que ela precisava tapar os ouvidos com força para não escutar o som da sirene do diabo que vinha da fábrica todas as noites. Shoko achou toda essa conversa fantasiosa demais, mas quando a sirene tocou, espalhando seu som por toda a vila, as pessoas começaram a reagir de maneira esquisita, saindo de suas casas e andando em grupo até a fábrica como se estivessem sendo convocadas por algo. Kyoichi, que tinha desmaiado por conta do som, acordou depois de um tempo, sentindo seu corpo extremamente fraco. Mas ainda assim, ele conseguiu se rastejar em segredo para espiar o que as pessoas estavam fazendo naquela construção. Ele viu ao lado de Hayama, que estava vestindo uma roupa excêntrica demais para os padrões daquele lugar, a maioria dos moradores cavando um enorme buraco. Mas o mais estranho de tudo foi que as mulheres da vila estavam carregando diversos bebês, o que o fez pensar nas centenas de sequestros que estavam acontecendo em todo o Japão. A única coisa que o fazia acreditar que isso era impossível é que elas não teriam como percorrer essas distâncias com facilidade e ainda retornarem para a vila. Durante toda a noite, mais e mais crianças eram levadas para a fábrica, e entre aquelas mulheres estava a sua mãe. O que aconteceu em seguida foi chocante demais e Ito não se conteve ao fazer Kyoichi presenciar um massacre horrível. De repente, o choro daquelas dezenas de crianças que ecoavam desesperadas por seus pais parou. Kyoichi não conseguia acreditar em como sua mãe foi capaz de participar de algo assim, mas os eventos perturbadores só tinham começado porque depois de coletarem o sangue dos inocentes dentro de baldes, ele ainda viu uma das mulheres ser jogada na toca da criatura que ele viu voando para ser devorada, porque ela não tinha trazido um dos sacrifícios que Hayama exigiu. Kyoichi usou todas as suas forças para fazer seu corpo se mexer até a casa de Shoko, porque ele ouviu Hayama dizer que ele precisava de uma jovem para invocar o deus dos demônios no mundo, e infelizmente ela tinha sido a escolhida. O pai de Shoko infelizmente não resistiu à sua doença, mas até o fim, ela acreditava que seu pai tinha conseguido lutar contra as forças malignas existentes na vila. Kyoichi a levou com ele o mais rápido possível, e apesar de sua mobilidade ter voltado quase que completamente, Shoko ainda estava com um lado do corpo paralisado. Ao invés de seguirem a lucidez e pegarem um ônibus para saírem o mais rápido possível desse lugar, os personagens foram tomados por aquela insistência clássica de filmes de terror de continuarem onde existe o perigo. Mas Ito contornou esse estereótipo, fazendo-os pensar logo depois de tudo o que vai acontecer, que eles estavam de certa forma sob a influência da magia da sirene. Shoko é levada para a casa dos pais de Kyoichi, e mais uma vez vemos sua mãe sentada do lado de fora, expressando uma normalidade estranha, como se não tivesse na noite anterior tirado a vida de incontáveis bebês. Kyoichi, por outro lado, mesmo tendo levado Shoko para a boca do leão, porque sua mãe também estava fazendo parte do plano de sequestrá-la para Hayama, acabou a amarrando e a questionou sobre o que tinha acontecido na noite passada. Mas como já era de se esperar, ela não fazia ideia do que ele estava falando. À noite, a sirene tocou mais uma vez, e a voz terrível e demoníaca convocou todos os que estavam enfeitiçados, incluindo a mãe de Kyoichi,
que começou a se contorcer para se desamarrar. Ela implorou que ele a soltasse o mais rápido possível, porque quem contrariava as ordens do demônio era devorado por ele. A mãe de Kyoichi diz num misto de empolgação e medo que metade das pessoas da vila tinham sido comidas pelo demônio na fábrica e que inclusive o pai dele teve o mesmo destino. Depois de ver que aquela é a escolhida para o sacrifício, ela se exalta ainda mais e, num tom quase que de glorificação, diz que ela será a chave para libertar o deus demoníaco no mundo, que surgirá do lago de sangue dos inocentes. E para deixar tudo ainda mais bizarro, um par de asas sai das costas dela e ela começa a rir no estilo maquiavélico de qualquer pessoa fora de si. Ela conta que foi Kruphith, o demônio, quem concedeu as asas para todas as mulheres, porque dessa forma elas conseguiriam viajar por todo o Japão à procura dos bebês. O interessante é que ela culpabiliza essa responsabilidade em cima dos jovens que deixaram a aldeia, o que indica que se eles não a tivessem abandonado, provavelmente seriam seus filhos que iam ser ofertados ao demônio como sacrifícios. Mas como o número de bebês sequestrados excedia em muito a população jovem, talvez eles mesmos também seriam adicionados ao ritual. O que acontece depois do que podemos dizer ser uma possessão fica totalmente desconhecido. Tudo o que vemos é Shoko e Kyoichi caminhando no escuro em direção à fábrica, onde são observados do alto pela criatura que antes estava selada no porão da igreja. O mangá nos leva mais uma vez para a lembrança do que aconteceu com os bebês, mostrando as pessoas despejando o sangue deles, que é extremamente abundante, para dentro do buraco que serviria de portal. Enquanto Hayama conduzia o ritual, o demônio sobrevoava o povo como se estivesse animado pela vinda daquilo que seria mais terrível do que ele. Mas para a surpresa de todos, quando Hayama pediu sacrifício, foi Yukari quem apareceu porque eles tiveram que pegá-la por não terem achado a Shoko. Kyoichi ficou devastado por ver o que estava esperando sua amiga, mas ele não deu uma de herói e aceitou que diante daquilo, ele não ia poder fazer absolutamente nada. Hayama clamou pela vinda do deus demoníaco chamado Lufudo, que começou a emergir aos poucos de dentro do lago de sangue. Hayama se aproximou com Yukari dizendo que ela cedeu o sacrifício, mas Ito mais uma vez bebeu da fonte do que já vimos em outras obras, e quem terminou nas mãos do demônio invocado foi a própria pessoa que o invocou, pois Yukari não estava enfeitiçada porque ela tinha ferido seus ouvidos justamente para evitar que isso acontecesse. E é claro que mesmo explicando quem ele era, isso não poupou Hayama de ser morto. O clímax de apresentação do Deus dos Demônios funciona muito bem para mim porque sua aparência, apesar de ser como a da maioria das representações do diabo, é ocultado por membros gigantes que aparecem aos poucos e por uma sombra que esconde seu rosto. A criatura urra numa altura dezenas de vezes maior do que o som tocado pela sirene, e o caos na terra começa quando tudo estremece. As mulheres controladas enlouquecem ainda mais e começam a voar por todos os lados, atacando e matando os homens. Esse painel é uma confusão visual que me lembra bastante aquelas pinturas de representação do inferno que trazem essa sensação de descontrole e opressão. E para a surpresa de Kyoichi, Shoko também se transforma como as outras mulheres e tenta atacá-lo. Mas Yukari, que tem certo conhecimento em ocultismo, faz um círculo mágico e impede que ela se aproxime. O deus dos demônios acaba atendo para si de qualquer forma e ele a devora na frente dos dois. Yukari pede que Kyoichi não saia do círculo porque só ali eles estariam seguros. Mas quando vemos o que aconteceu em seguida, essa certeza não é tão grande assim, pois Ito não nos entrega um final feliz. Milhares de demônios foram libertados com a vinda de Lufudo, e todos eles se espalharam pelo mundo em direção às grandes cidades. Através de Kyoichi, que é o narrador da história,
Ficamos sabendo que o som da sirene, ou melhor, a voz implacável do demônio ecoaria por todo o planeta, transformando pessoas em monstros e mergulhando o mundo nas trevas. Essa história, sem dúvidas, tem muito dos elementos e clichês ocidentais que geralmente não vemos no trabalho de Ito. Mas isso não quer dizer que seja uma perda de tempo. Pelo contrário, Ito conseguiu de sua maneira adentrar nesse tema ocidental de bem contra o mal, dando a sua pitada de perspectiva do horror. A Vila das Sirenes não é o primeiro conto que apresenta o que podemos considerar como sendo o diabo, mas foi o único que acrescentou essa figura e não teve medo de realmente ser terrível. São poucas as histórias que mostram bebês sendo sacrificados, e apesar de querer que o personagem Hayama não fosse tão caricato para ser o desencadeador de tudo, gosto do final abrupto que não dá tempo para respirar, enquanto o mundo aos olhos de Kyoichi e Yukari começa a desabar. Mas o que realmente me pega nessa história é como a vila é descrita e mostrada. A ambientação me passa uma sensação de estranhamento muito grande, como se existisse algo além de um simples vazio. Se imagine voltando depois de anos para o lugar onde você cresceu e então encontrando tudo completamente sem vida, como se as coisas e as pessoas fossem só uma imagem borrada que você não reconhece totalmente, mas que ainda sabe quem elas deveriam ser porque elas mantêm o mínimo do que foram um dia. Essa melancolia sombria é tão palpável e é a mãe de Kyoichi quem mais desempenha isso. O painel dela o espiando enquanto estava cumprindo com as ordens do demônio de sequestrar bebês traz uma perspectiva totalmente diferente do começo, porque mesmo possuída e controlada, ela ainda foi até onde ele estava para vê-lo. Já disse algumas vezes que Junji Ito explora em suas histórias muitos aspectos psicológicos e medos universais. E mesmo num conto cheio de demônios e sacrifícios, há um pouco sobre o que refletir a respeito da natureza inevitável da mudança. Essa nostalgia que muitos podem sentir por se relacionarem com Kyoichi voltando para um lugar que pertence somente a ele como personagem, traz essa sensação esquisita quando vemos que tudo está diferente, porque é de fato assustador pensar que as coisas que você conhece podem estar mudando de forma intensa enquanto você não está por perto, porque as memórias idealizadas podem não corresponder às expectativas criadas pelas recordações. É bem difícil dizer o que as histórias de Ito nos reservam, porque a sua criatividade torna isso praticamente um desafio que não pode ser vencido. Quando li esse conto pela primeira vez, não esperava que ia me deparar com o fim do mundo, mas fiquei satisfeito que mesmo ele tendo ido para um caminho oposto ao que estamos acostumados, o final de tudo foi completamente à sua cara. Seus personagens tiveram o pior que o sobrenatural pode proporcionar. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, de comentar o que achou do conto, de se inscrever no nosso canal e de conferir a nossa série de vídeos sobre as histórias do autor e sobre outros assuntos abordados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.